A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Irmãos, eu só vou voltar a fazer live agora, só daqui mais uns dias. Então, por isso que eu tô fazendo esses vídeos curtos, tá? É uma coisa de Deus. Tô sendo orientada por Ele que vai ser assim por enquanto, amém? É só pro canal não ficar sem nada, né? Pra não estar sem nada para assistir. Mas lá tem uns 700 e poucos vídeos, viu? Lá tem coisa para assistir. Mas a gente tem que estar sempre atualizando, né? O Senhor me deu alguns versículos para ler aqui. Aleluias. Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 3, verso 4 em diante. Esse capítulo aqui, irmãos, ele fala sobre a sabedoria, né? Interessante na sabedoria, uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando a Deus. Verso 4 diz assim: acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem, né? Aleluias. Confia no Senhor, o 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Aleluia. Aqui, aleluias, no livro, né, de Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 4, diz assim: E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem, né? Mas aqui no versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Então quer dizer que se eu guardo a lei do Senhor, né? Aleluias. Se eu guardo os mandamentos do Senhor, né? E não esqueço da lei do Senhor, né? Então eu vou achar graça. Você vai achar graça. Se você não esquecer dos mandamentos, aleluias, e se você não esquecer da lei do Senhor, e se você guardar os mandamentos do Senhor, você achará graça, né? Aleluias. O Senhor achará graça e bom entendimento. Você achará graça diante dos olhos de Deus, né? Então, ou seja, isso aqui está querendo dizer o quê? Que se eu seguir os mandamentos, se eu meditar na lei do Senhor, né, guardar os mandamentos do Senhor, não esquecer da lei de Deus, daquilo, né, que Deus nos ordena, que é para nós fazermos. Se eu não esquecer, se eu cumprir direitinho, eu vou achar graça diante de Deus, né? E isso é maravilhoso, né? Aqui no verso 5 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. E não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas por aí, as coisas dando errado na vida delas. Por quê? Porque ela se estriba no próprio conhecimento. Tem gente que ela faz os planos, tem gente que ela faz seus projetos. Então, assim, ela faz aquilo ali e entende na cabeça dela que aquilo ali vai dar certo, que já deu tudo certo. Sabe? Só que a palavra aqui já vai contrariar esse tipo de gente que pensa dessa forma. Por quê? Porque aqui está falando que não é para a pessoa se estribar no teu próprio entendimento, que tem gente que sabe, não, mas eu sei, mas eu posso calcular, eu vou fazer o plano. Não, dessa vez não vai ter erro. Só que aí Deus lá de cima ficou olhando assim, né, vendo os planos, os projetos das pessoas, né? E fica lá o Senhor tirando as conclusões dele, né, pensando, coitada, coitado, o negócio vai dar certo não. Irmãos, a própria Bíblia vai nos dizer que nós temos que apresentar os nossos planos e projetos diante de Deus para que eles dê certo. Nós temos que consagrar os nossos planos a Deus, né? Aleluias. E aqui a palavra está falando assim, que é para nós confiar no Senhor de todo, né, o nosso coração. Então, nós temos que confiar no Senhor e entender que nós temos que buscar a sabedoria, o conhecimento de Deus, porque Deus, ele nos capacita, ele nos dá sabedoria, né?
Aleluias. Ele nos dá entendimento das coisas. Deus, ele nos orienta como fazer, quando fazer, como fazer. Então, nós temos que seguir a direção de Deus, né? E coisa boa é quando o ser humano entende que precisa colocar Deus, né, no centro da sua vida, fazer as coisas direcionadas pelo Senhor, porque daí dá certo. Se você pedir orientação para Deus, Deus te orienta, Deus te guia. Amém? Aqui no verso 6 fala assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nós temos que reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Por quê? Porque é o Senhor quem faz tudo, é o Senhor que, aleluia, que nos orienta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos livra de todo mal. É o Senhor que, aleluia, nos orienta, porque, já teve vezes a gente marcar uma viagem e falar, tal hora vamos sair. Quando chegar naquela hora não dá certo, demora 30 minutos, 40 minutos, uma hora. Aí agora hoje que diga assim, desde quando eu comecei a andar com Cristo, eu entendo que isso às vezes é livramento. Porque tem gente que fica nervosa, chateada, né? Marquei para sair tal hora e não deu certo. Eu queria ir naquele ônibus tal hora, não deu certo. Muitas vezes é livramento. Certa vez eu tinha viajado, estava para casa de uma irmã minha. E aí eu peguei, no dia que eu cheguei lá, já falei assim, só vou embora semana que vem. Acho que eu falei que eu ia na terça. E aí ela pegou e falou assim, ela falou assim, que benção, né, que você vai ficar muitos dias aqui comigo. Quando deu no domingo à noite, eu já estava agoniada para vir embora. Aí eu falei assim, maninha, eu vou embora amanhã? Ela disse, não, senhora. Você não vai embora amanhã, você só vai na terça. Você falou que era no domingo, na segunda, aliás, na terça, mas no domingo à noite eu já estava agoniada, querendo ir embora na segunda, porque quando a gente sai de casa, 3 dias que a gente fica fora de casa, a gente já fica agoniado para voltar, né? E aí eu acho que eu fui para ficar com ela lá, não sei se foi bem uns 5 dias. E aí ela disse, não, você não vai embora amanhã, você vai na terça. O dia que você chegou aqui, você falou que ia terça, então você vai à terça. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Na segunda-feira, no ônibus que era para mim estar dentro, teve um acidente. E aí, eu ia estar dentro do ônibus que se acidentou. Foram muitos feridos na época, mas Deus me deu livramento, né? Usando a minha irmã, que por mim eu queria entrar naquele ônibus, né, para vir embora. E ela disse, não, você não vai amanhã, você vai no dia que você falou que você ia. Então, assim, é assim que Deus faz, né? Então, eu reconheço Deus na minha vida, em todos os meus caminhos. Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos guarda durante o dia, Ele nos guarda à noite, Ele nos guarda durante a madrugada. Eu vou deitar e dormir e falo, Deus, os anjos já cercou a casa, aleluia. Já tem anjo dentro dessa casa com espada, nas portas, janela, telhado, em cima dos muros. A casa já está cercada com o fogo do Teu Espírito Santo. Os planos, os projetos inimigos já foram todos cancelados, em nome de Jesus. Quer saber, Jesus, eu vou deitar e vou dormir tranquilamente, porque eu confio no meu Deus. Esse meu Deus tem me surpreendido muito, e eu creio que tem surpreendido você também, né? Glória a Deus. Então, aqui está falando que é para a gente reconhecer o Senhor em nossos caminhos, e é também para a gente endireitar as nossas veredas. Se você tem alguma coisa na tua vida que não está de acordo com a palavra de Deus, te conserta. Fala para Deus, Senhor, eu quero um conserto. Quero ser liberta. Desculpa, irmãos. Quero ser liberto. Fala para Deus onde é o teu problema, onde é a tua dor. Te arrepende, te conserta. Para que Deus possa libertar, para que Deus possa salvar, precisa nós fazer um conserto. Jesus já fez a maior parte lá na cruz do Calvário. Agora falta nós fazermos a nossa, amém? Aqui no 7 fala, não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aleluias. Então aqui está falando que não é para nós ser sábio aos nossos próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque quando a pessoa se diz sábia, né, aos próprios olhos dela, ela está deixando Deus entender o quê? Né? Ela é sábia, ela não precisa de mim, essa pessoa não me consulta,
essa pessoa não quer o meu direcionamento, ela não quer que eu mostre para ela o que é para ela fazer. Então, essas pessoas que elas são sábias aos seus próprios olhos, né? Quer dizer que são pessoas que não temem a Deus, porque quando a gente teme, a gente quer fazer tudinho na direção de Deus. Amém? Eu, por exemplo, eu não movo uma palha, eu não saio nem da minha casa, eu digo para Deus o que está escrito lá em Êxodo 33:15, Senhor, se a tua presença não for comigo, nem daqui eu vou sair. Amém? Porque eu aprendi assim, que tudo que nós formos fazer tem que ser na direção do Senhor. E o Senhor precisa enviar anjos fortes e poderosos para estar ao nosso lado. Amém? E aqui está falando no verso 8, se eu temer a Deus e apartar do mal, isso vai ser saúde para os meus ossos. Isso será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Tudo que eu for fazer, se eu fazer na direção de Deus, se eu temer a Deus, se eu pedir a opinião do Senhor, o Senhor se agrada disso. Né? Quando a gente pede uma direção, pede uma instrução, o Senhor me orienta, me instrui, o que eu faço, como eu faço, quando que eu devo fazer, se é que eu devo fazer. Então, isso aqui são conselhos, né? Conselhos da sabedoria. Quando a gente entende que a gente orou e pediu a Deus sabedoria, Ele nos capacitou, aí agora nós aprendemos o quê? Que eu não posso fazer nada sobre a minha ótica, sem eu falar com o Senhor, sem eu pedir uma orientação, né? Amém? Que o Senhor possa falar mais no teu coração. Aleluias. Que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Depois eu vou fazer outro vídeo, vai ser curto também, é só para não deixar o canal lá em branco, né? Estou seguindo uma orientação aqui do amado Senhor, né? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor, dorme com Deus. Aleluia, tudo que você for fazer, põe na direção do Senhor. Pergunta o Senhor se é o tempo, pergunta o Senhor se é a hora. Pergunta tudo para Deus, porque Deus te dá a resposta. Nem que seja em sonhos. Através de louvores ou usando alguém, né? Me empresta suas redes sociais, compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Ajude esse canal a crescer. Aleluia, a palavra do Senhor ela é levada assim, ó. Um passa para o outro passa para o outro e vai, né? Glória a Deus. E assim o canal vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. E até a próxima.